Você pagava meia, Murilo. Era estudante. Era estudante. R$3. R$3 o preço do ingresso, Campeonato Paulista, Ferroviária e 15 de Jaú, estádio Fonte Luminosa. Bota aí no Face. Ô Murilo, mas que capricho, hein? Guardar 14 anos. E você deve ter outras lembranças do 15 lá, né, Murilo? Mas essa é muito especial. Essa aqui é o bilhete aí do ingresso, né, de 2006, né, dessa final que nós estamos comemorando hoje, 14 anos do último acesso, né, Mauro? Tá aqui no Face para quem estiver assistindo, acompanhar aí. Esse é o canhoto, né, do ingresso daquela partida, né? E aliás, E subiu que... Pera um pouquinho, Murilo, pera um pouquinho, desculpe cortar. Olha a camisa aqui também. O Tom Risse, a camisa também tá aí. O Tom Risse, ele que foi o Everton Risse, né, que é o Tom, ele tá pedindo aqui pra gente repetir o número. Olha a camisa, que bonita, a camisa da época, né? Que tinha aqui Gilhote Seguros, do meu amigo Beto Gilhote. Olha só, o Beto Gilhote que patrocinava a camisa do 15 na época, e o Tom pediu para eu repetir o número do bilhete aí. Eu não sei o que ele vai fazer aqui. Deixa eu mostrar aqui o número do bilhete. Ô Tom, bom, ele não vai fazer jogo de bicho, claro, né? 16.206. A milhar, se for jogo de bicho, é só milhar, você não vai jogar centena de milhar, né? Mas ele quer para a Loteria Federal, então pode. Tá liberado. Tá liberado, é 16.206. A milhar é 6.206. 6206. A gente chegou um tempo que a gente até anunciava que o jogo de bicho, sabia? Primeiro prêmio, 6206. Agora não pode mais, aliás, é proibido. Mas o Tom Risse, meu amigo Tom, que é campeão, medalhista dos Jogos Abertos de Karatê, elevou tanto o nome de Jaú no esporte, né? O Tom Risse querendo saber o número completo aí do bilhete que o Murilo foi no jogo que deu acesso ao 15 de Jaú. E se ganhar, partilhe também, né? Dê a porcentagem. É isso aí. 11h14, pois não, Murilo? Bom, começando então falando aí desse ano de 2006, que foi histórico e marcante aí para os torcedores do 15 de Jaú, o Galo estava disputando aí o Paulista da Série 3, Mauro, pelo 9º ano consecutivo. Então já estava aí na fila um bom tempo. Caiu em 97 e não conseguiu subir até então, né? E não havia conseguido retornar essa Série A2. E o grande desafio naquela temporada era esquecer também toda aquela frustração e mágoa do ano anterior, em 2005, né? Quando todo mundo soube que aconteceu aquela derrota para o Rio Claro, no último minuto, estádio com mais de 20 mil pessoas. E aí veio 2006 para tentar recolocar o 15 na Série A2. Diferentemente de hoje, né, o campeonato era disputado de uma forma diferente, Mauro. Eram 20 times e não 16, e eles se dividiam em 2 grupos, de 10 grupos em cada, e se enfrentavam em turno e retorno. Então eram 18 jogos só na primeira fase. E o grupo 1, onde o 15 estava inserido, era formado aí por Barretos, Botafogo, de Ribeirão, Ferroviária, Francana, Matonense, Monte Azul, Oswaldo Cruz, São Carlos e Seve Hortolândia. O elenco do 15 naquele ano, né, estava preparado para a disputa, vieram vários reforços, como o goleiro Dida, ex-Irati do Paraná, que na época que tinha feito uma belíssima campanha. O Wellington Costa também veio do Rio Grande do Sul. O Anderson veio aí do Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Leandro Miranda, ex-Sertãozinho. Douglas Richard, entre outros. E em 2005, o 15 havia ficado campeão paulista sub-20, né? E vários atletas também permaneceram ali naquele elenco. Amarildo, Marquinhos, né, que eram titulares nesse time de 2006. O zagueiro Kleber, que havia retornado ao Jauzão após empréstimo ao Palmeiras. E outros, né? O Paulo Cruz, o Chibé, Celinho, o próprio Thiago Meto, enfim, vários jogadores aí remanescentes do Sub-20. E o primeiro jogo do 15, Mauro, foi no dia 28 de janeiro de 2006, na cidade de Franca, às 19 horas. E o 15 conquistou um empate de 2-2. Nós temos o gol aí do primeiro gol desse início de campanha. O primeiro gol de 2006 do campeonato. Campeonato, como o Murilo disse, eram 20 equipes, né? E o 15 e o acesso era o primeiro e o segundo colocados, não é isso? E os 4 primeiros de cada grupo avançavam e formavam um novo quadrangular. Certo. Daqui a pouquinho a gente fala como ficou essa formação do quadrangular. E o 15 se classificou na última vaga. Na última vaga. Foi um sofrimento. Até o Eliel, da Eliel Embalagens, está dizendo aqui que o 15
foi meio desacreditado, o torcedor foi meio desacreditado lá para a cidade de Araraquara, e até o Eliel e o irmão dele que estiveram presentes, está me dizendo aqui, eles entraram no lugar errado, no portão errado, e foram em meio à torcida da Ferroviária. E quando os gols saíram, ele disse, nem comemorar pudemos. Só que foi ele, o irmão dele, o Ismael, e um amigo que estiveram juntos lá. Já imaginou no meio da torcida da Ferroviária, o 15 aos 30 minutos, se eu não me engano, fez o segundo gol, né? E aquele gol era o gol do acesso. Mas só que depois eles comemoraram muito. Quer ouvir o primeiro gol? Vamos primeiro ouvir. Gol do campeonato, Murilo. Detalhe, hein? Gol olímpico, Leandro Miranda. E o Valtier parece que pregonizou isso aí, né? Vamos ouvir então a primeira emoção do campeonato de 2006. Trabalho feito pelo Murilo Surian e pelo Norival Sandi. Vamos ouvir. Leandro Miranda para cobrar escanteio pro time do 15. Vai pra bola, bateu, fechado, subiu, meteu a cabeça na redonda. Marquinhos mandou outra vez pra fora. Tá querendo marcar gol olímpico. Iluminação à nossa esquerda aqui vai ser horrorosa. Onde tá o Leandro Miranda agora, hein? Aqui é uma boate. É o quarto gol do Palmeiras ou não? É sim. É o quarto gol do Palmeiras. Aqui Leandro Miranda bate direto. É gol! Gol! No primeiro tempo, na cobrança de escanteio olímpico, Leandro Miranda tira o 0 do marcador, o time do 15 sai na frente. Leandro Miranda, 43, número 10, está brilhando no costado de Leandro Miranda. 15, 1, Francana 0. Tá aí o primeiro gol do campeonato em 2006, voz bonita do Norival, um gol. E o Valtier Mantovanelli, que virava e mexia, ele dava uns pitacos assim nas transmissões. Valtier que continua sendo hoje ainda o principal comentarista esportivo da cidade, né? Ele que ainda participa conosco, continua com a gente aqui na rádio. Valtier virava e mexia, ele dava assim umas preconições assim, falava, olha... não sei não, vai acontecer tal coisa. Aquele vozeirão bonito do Valtier. Eu tô achando, Mauro, que vai... E pumba, acontecia. E ele disse, o Leandro tá querendo fazer um gol olímpico. E fez. E fez. Foi o primeiro gol aí do 15, né? Essa partida terminou empatada 2-2 com a Francana, e aí o Galo seguiu firme nessa primeira fase, né? O segundo adversário foi justamente a equipe da Matonense, o primeiro jogo diante da torcida no Jauzão, aconteceu dia 4 de fevereiro, e ali na oportunidade foi um empate sem gols, Mauro, e deu sequência nesse turno da primeira fase. Tanto é que na terceira rodada já veio a primeira derrota, e justamente para a Ferroviária em Araraquara. A primeira vitória em 2006, ela só veio na quarta rodada, um domingo de manhã no Jauzão, quando venceu o São Carlos aí pelo placar de 3-1. E a partir dessa vitória, o 15 começou a deslanchar no campeonato e nos próximos 4 jogos foram 3 vitórias e um empate, né? Empatou contra o Oswaldo Cruz fora de casa 1-1, depois venceu o Monte Azul em Jaú, venceu o Barretos fora de casa, venceu o Sérvio Hortolândia em Jaú e aí seguiu firme nesta primeira fase. Vamos ouvir já então algum participante daquela campanha, né? Vamos ouvir então o jogador Kleber, zagueiro titular nessa campanha, Milton. Ele fala um pouquinho aí sobre essa conquista, fala sobre o jogo de Araraquara e fala aí sobre a vitória. Ele que foi o número 3 dessa participação, o zagueiro titular, né? Clebão da Vila Ribeiro, e fez uma excelente dupla com o Marildo. Foram os esteios aí do 15, o sistema defensivo junto com o goleiro Dida, né? Vamos ouvir então o Kleber relembrando esse ano de 2006. Uma coisa que aconteceu naquele dia, que acredito que foi até casual, foi que na nossa chegada próxima a Araraquara, nosso ônibus foi parado pela polícia e ficamos ali cerca de 10, 15 minutos. E nesse tempo chegou os ônibus da torcida do 15, os torcedores cantando, com bandeira, e acabou que a polícia escoltou esses ônibus até o estádio. E foi uma coisa bem bacana, porque a torcida do 15 ela sempre foi presente, né? Nós sempre contávamos com a torcida do 15, tanto em casa quanto fora, eles estavam sempre presentes. Mas da maneira que aconteceu, de chegar junto, os ônibus no estádio, foi uma coisa que motivou bastante nós jogadores. E a respeito do jogo, um jogo difícil, o time da Ferroviária, acredito que naquele ano tinha a melhor campanha até o momento, era um time muito bom,
Tinham jogadores ali que depois se despontaram em alguns clubes aí no Brasil, aí, time grande. Dinei, centroavante, Renato Cajá, Leandro Donizete. Então eles tinham um time muito bom e jogavam pelo empate. Nós se preparamos bem para aquela partida e tínhamos como uma estratégia de jogo a nossa defesa. Sabíamos que se não tomássemos gol, dificilmente nossos atacantes passariam em branco. Então nós focamos muito na defesa e não tomar gol. E no primeiro tempo um jogo bem amarrado, bem truncado, poucas chances de gol dos dois lados. Fomos para o intervalo, conversamos muito no intervalo e mantemos a nossa estratégia de jogo. Não vamos tomar que nosso gol vai sair. E voltando para o segundo tempo, com 3 minutos mais ou menos, fizemos o primeiro gol. 30 minutos de jogo, fizemos o segundo, que deu uma tranquilidade um pouco maior, até porque nós jogadores ali, a metade daquele elenco ali tinha vivido aquele de 2005, onde perdemos um acesso dentro de casa, no final do jogo. Foi uma coisa que doeu bastante. Serviu como lição para o ano seguinte. Então 2-0 ali, todo mundo com uma concentração muito alta, banco de reserva, todo mundo muito ligado, vibrando cada lance, falando muito dentro de campo. Todo mundo se ajudando muito e foi só esperar o juiz apitar o final do jogo e depois comemorar nós jogadores, diretoria, os torcedores que estavam lá, a imprensa. Acho que foi uma espera muito grande. Já faziam 10 anos que o 15 se encontrava na Série A3, então a comemoração foi bem grande, tanto lá em Araraquara como aqui em Jaú. E para mim, jauense, torcedor do 15, poder ter feito parte de tudo isso daí é motivo de muito orgulho. Oh, falou muito legal o Clebão aí, né? O Clebão que veio do Palmeiras. Ele havia tido um empréstimo para o Palmeiras, para o Verdão, voltou para disputar o campeonato e foi realmente um dos esteios da zaga do nosso galão da comarca. E falou bonito o Kleber, hein? Falou bonito o Kleber, falando da emoção. E sempre tem uma pitadinha especial aqueles que são de Jaú, né? Que são, além de jogadores de futebol, de profissionais, eles são jauenses e são torcedores do 15. Muitos deles, no caso o Kleber é um deles, que quando não jogava pelo 15, devia estar no campo torcendo sempre. E zagueiro artilheiro, Mauro. Sabe quantos gols ele fez na primeira fase? 6 gols. 6 gols, pra se ter uma quase ideia, todos de cabeça. Quase todos de cabeça. Para se ter uma ideia, dos 35 gols que o 15 fez na primeira fase, 6 foram do Douglas Richard e 6 do Kleber. E olha que ele era zagueiro, hein? Daqui a pouquinho o Douglas Richard vai falar aqui também. Aliás, eu não sei se o Kleber lembra dessa história, mas o Pedro Gromboni, que está ouvindo aqui a nossa programação, ele acaba de me mandar uma mensagem e ele fala assim: a camisa número 3 do Kleber está com o meu irmão João Felipe, que ganhou do próprio jogador após a conquista do acesso e nós usamos ela até hoje. Opa, e dessa daí, ó, dessa bonitona aí, que o Murilo tem até hoje também. Aliás, o Murilo tem todas as camisas de todos os tempos dessa segunda fase, né, do 15 de Jaú. Perfeito. Nessa época subiam 4, né? Subiam 4. 15 foi um deles, né? Tivemos também outros times que ascenderam, né? O caso do São José, que na chave do 15 subiu, né? A Ferroviária jogava em casa. Aquela frustração que nós tivemos no ano anterior, 2005, da perda da classificação do acesso para o Rio Claro, né? A Ferroviária teve com o 15 de Jaú. Porque o 15 terminou com 9 pontos e a Ferroviária com 6. Por exemplo, se houvesse um empate, a Ferroviária subia e o 15 não. Chegou a última rodada, 15 Ferroviária com 6 pontos e a Ferroviária com um gol a mais de saldo. O empate daria a classificação à Ferroviária. Em casa, foi o que aconteceu com o 15 aqui, né? O 15 também jogava pelo empate com o time do Rio Claro, é isso, Murilo? É isso, o Gigante fez gol lá? Jogava pelo empate, o Gigante fez gol no último lance e acabou encerrando tudo. E sobre essa classificação ainda da primeira fase, né, Mauro? Eu falei aí da boa sequência, 4 partidas sem derrota, depois ela foi quebrada pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que, aliás, o Botafogo foi o campeão desse ano, vencendo o São José na final. Foi 2-1 pro Botafogo lá no Santa Cruz. Na rodada seguinte, empatou em casa com a Francana 3-3 e aqui já teve início o retorno. A recuperação aconteceu uma goleada sobre a Matonense por 5-0 diante de Matão. E aí, na primeira fase mesmo, já estava se alimentando essa rivalidade entre 15 e Ferroviária, porque diante do torcedor quinziano, no segundo turno, o 15 derrotou a Ferrinha por 3-1
1, mesmo placar em que foi derrotado em São Carlos, né? E aí deu sequência ao finalzinho dessa primeira fase, conseguindo a classificação com a quarta campanha, ficou em quarto lugar. Então a primeira fase, no grupo 1, Ferroviária conseguiu a classificação com 35 pontos, Botafogo 35, Oswaldo Cruz 34 e o 15 com 32 ficou com a última vaga. E aí nós fomos para o quadrangular final, né? E aí nós vamos falar agora do quadrangular final, mas antes vamos ouvir então mais um jogador. Vamos ouvir o Nori, irmão? O Norival Sandi, que transmitiu, que sempre com aquela eloquência, fazendo bonito nas transmissões e fazendo a gente vibrar aqui. As pessoas que não estavam no campo vibravam em casa com a transmissão do Norival Sandi. Eu, antes de chamar o Norival, eu queria mandar um abraço ao pessoal lá dos Desmonte de Vides. Você sabe que o Desmonte de Vides é credenciado ao Detran. Ou seja, você pode comprar a peça que você precisar para o seu carro, que você tenha a garantia de que é peça com procedência. Porque você comprar peça, qualquer tipo de peça para o seu carro, que não seja do Desmonte de Vides, por exemplo, você comprar, eu tenho um motor aqui para vender, eu tenho um câmbio, eu tenho um paralama, um vidro. Você sabe que até o vidro hoje do carro, ele vem marcado para que carro é. Se você botar em outro carro, você tem que explicar como é que você comprou esse vidro. Para isso, você tem que procurar o Desmonte de Vides, que fica bem pertinho ali do Motel Saint-Tropez. Olha o telefone, 3418-0667. Meu amigo Tele, alô Tele, também 15 anos que dá gosto, e palmeirense, né? E 15 anos, meu amigo Tele de Vides, que 15 anos como deve com certeza estar acompanhando aí, vibrando com esse último acesso do 15. Desmonte de Vides, 3418-0667. Quer ouvir o Nori? Vamos ouvir o Nori, ele fala um pouquinho aí como estava o clima lá em Araraquara antes dessa partida final diante do 15. Vamos ouvir. E esta vitória veio exatamente no segundo tempo, quando logo de saída o 15 fez 1-0 para depois fazer 2-0, garantir a vitória, garantir o acesso, fazer a festa que começou na cidade de Araraquara, veio de Araraquara a Jaú, são 68 quilômetros de muita festa, muito buzinaço, muitos rojões comemorativos por parte dos torcedores que, acreditando no 15, foram até a cidade de Araraquara. Não foi fácil também para esses torcedores, não, porque a expectativa e a certeza da vitória era muito grande da parte araraquarense. Para os senhores terem uma ideia, nós da equipe do Futebol Emoção, me lembro muito bem que ao lado do capitão Valtier Mantovanelli, nós chegávamos na churrascaria e lá eles diziam, hoje vocês não vão ganhar aqui não. Lá dentro da churrascaria, antes de nós chegarmos para o estádio, a fim de apresentarmos os nossos trabalhos e a transmissão com a Rádio Jauense, sempre liderando a audiência esportiva em toda a cidade. E quando nós dizíamos que a nossa equipe estava preparada, nós já tínhamos preparado um pós-jornada esportiva para comemorar a vitória do time verde e amarelo, trazendo todos os gols da campanha de 2006 na narrativa feita pela nossa retaguarda naquela oportunidade com o Fábio Eduardo. E foi uma festa maravilhosa. Foi uma festa em que, quando nós chegamos a Jaú por volta de 19 horas, você passava ali pela Avenida Ana Claudina e você via o torcedor vibrando, festejando, comemorando, enaltecendo este que foi, para nós, pelo menos até o momento, o último acesso, a última grande conquista do time verde e amarelo, o time do Esporte Clube 15 de Novembro de Jaú. Foi uma tarde maravilhosa de domingo, onde realmente tudo aquilo que aconteceu em Araraquara, você recorda agora nesta programação especial da sua Rádio Jauense, com todos os detalhes e a ilustração daqueles momentos marcantes com os gols que marcaram o acesso do time verde e amarelo. Tá aí o Norival, sempre falando bonito, né? Com fácil, fala fácil, Norival Sandi, ele que transmitiu essa grande emoção pra gente, né, Murilo? Exatamente, Mauro, transmitiu e não foi difícil, né? O Nori não foi fácil, aliás. O Nori sabe disso porque após essa classificação na primeira fase, aí sim o bicho pegou, Mauro, porque na fase final, o famoso quadrangular final, o 15 por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, não ficou de fora e não perdeu esse acesso, porque disputou a fase final no grupo 3, ao lado novamente da Ferroviária, também da equipe do Botafogo também da equipe da Santa Cruzense e São José. Ou seja, 15, Ferroviária, Santa Cruzense e São José, 4 equipes para 2 vagas, apenas 6 jogos. E olha como foi a dificuldade, Mauro.
Nas 3 primeiras rodadas, o 15 não soube que era vitória. Vai vendo. Quadrangular final, 6 partidas, as primeiras 3 nós não vencemos. Primeira partida quinziana, disputada em casa no dia 30 de abril, empate com a Ferroviária 2-2. Segunda rodada, novo empate fora de casa, 1-1 diante da Santa Cruzense. E quando tudo estava difícil, mais difícil ainda, quando lá no Martins Pereira, em São José dos Campos, o 15 perdeu por 4-2. Aí, no começo do retorno, o jogo era decisivo, né? E só a vitória interessava, e foi aí que a chave e a sorte do 15 começou a mudar. Vitória em cima do São José, 1-0, gol do Luizinho. Quer reviver esse gol, Mauro? Opa! Gol do Luizinho, vamos ouvir, vamos ouvir. Foi aí que a sorte do 15 começou a virar nesse quadrangular final. Vamos acompanhar. Porque a coisa estava preta, né? 3 jogos, nenhuma vitória, num quadrangular que você tem que fazer pelo menos 9 pontos. Esse jogo contra o São José, que também brigava forte, era ganhar ou ganhar. E foi uma vitória suada, difícil toda a vida, apenas 1-0. E aí o torcedor do 15 voltou a respirar e sonhar com acesso. Vamos ouvir então o gol do Luizinho. Até Marcelinho, ter passagem, Dudu pediu, é pra ele, jogou pra trás, pra Paulinho, escapuliu do seu controle, rasga o rebote e sobrou pra T, penetra na área, cortou o primeiro, retrocedeu pra Luizinho, o torpedo é gol! Na marca de 35 minutos, pega um torpedo, um pombo sem asa de fora da área, manda no canto direito do goleiro Edinho e o véu da noiva balança, balança, balança aqui no Jauzão. Luizinho, camisa 15, é o 15 na frente, justo, põe aí, 15-1, São José 0, Edinho, essa aí passou, Edinho. Aí que você viu a torcida? Você viu o grito da torcida? O Norival sempre narra em cima do lance, né? Ele gritou o gol antes mesmo que a torcida se manifestasse. Mas foi um grito só. E aliás o campo estava lotado, né? Era a última chance que o 15 tinha em casa de sobreviver. O empate tiraria o 15 de qualquer briga, né, Murilo? Tiraria de qualquer briga. E aí o 15 tinha o quê, Mauro? Mais uma partida em casa pela frente, diante da Santa Cruzense, e uma vitória ali poderia muito bem encaminhar a classificação e o acesso do 15 de Jaú. E aí foi uma festa danada da torcida, o estádio estava preparado para a festa, o 15 de Jaú abriu 2-0 em cima da Santa Cruzense, entretanto... Sofreu empate. E foi isso que levou a equipe do 15 na última rodada para Araraquara, precisando da vitória, né? Vamos ouvir então o Piticou agora, Mal. Mas olha que situação, né? Nós tínhamos a Santa Cruzense aqui. A Santa Cruzense era uma presa fácil pra gente, né? Chegamos a abrir 2-0, o torcedor, puxa vida, agora é só empatar com a Ferroviária. Não é que sofre um empate em 2-2, aquela ducha de água fria no torcedor de novo. Parecia que tudo estava perdido outra vez. Aliás, foi muito criticado o 15, né? E o Piticou, em conversas que eu tive particular com ele, ele contou, não sei se ele fala aí, mas se você quiser ouvir o Piticou, a hora que você quiser, fique à vontade, Murilo. Vamos ouvir então o Piticou, ele fala então sobre a semana que antecede esse jogo de Araraquara, né? Pós-empate contra a Santa Cruzense. Vamos acompanhar então ele, que atuou como lateral improvisado aí após o Celinho, que era o titular, se machucar. E ele está agora e está ouvindo lá no Japão. O Piticou, assim como falamos com o Doriva que está no Peru, o Piticou está no Japão e conversou com a gente. Ele está ouvindo lá no Japão. Vai ficar até de madrugada ouvindo o programa lá. Vamos ouvir. Ô Mauro, Murilo, tudo bem? Eu vou comentar um pouquinho do jogo contra o Ferroviária, aquela decisão lá. Mas antes eu vou falar um pouquinho da semana, como é que foi a semana nossa. Nós tivemos um jogo contra a Santa Cruzense em casa, foi numa quarta-feira à noite. Esse jogo aí, nosso time tinha que ganhar, porque depois a gente praticamente ia decidir em Araraquara contra a Ferroviária. E a gente ganhando, a gente ficava com 3 pontos à frente deles, do time da Ferroviária, com saldo de gol a mais. E nosso time acabou empatando contra a Santa Cruzense.
E aí, a torcida falou, nossa, a torcida já estava decepcionada do ano anterior. Tinha perdido pro Rio Claro o acesso, com a casa cheia, a casa lotada em 2005. Aí 2006, falar, 2006 não, de novo em casa, vai tropeçar? Aí chegou, se eu não me engano, foi 2-2, 1-1 ou 2-2 contra o Santa Cruzense. Aí foi aquela decepção. Nossa, aí todo mundo cabeça baixa e tal. Aí na quinta-feira reuniu o pessoal lá, teve o treino normal. Saiu uma matéria na sexta-feira dizendo que o 15 de Jaú tinha pipocado mais uma vez em casa. Aí o Doriva na sexta-feira no Curitiba Pronto, o Doriva pegou, reuniu todo mundo. Aí pegou o jornal lá e falou, aqui estão falando aí, ó. Nosso time é pipoqueiro, nosso time pipocou mais uma vez. Aí todo mundo já começou a ficar meio que, não é assim. Aqui todo mundo é pai de família, né? Não sei o quê. Não, a gente vai conseguir um resultado positivo lá, pode ter certeza, Doriva, não sei o quê. Beleza. Aí já começamos já ter já começou o espírito já a mudar já. Aí na sexta-feira mesmo o Doriva já me chamou, falou, porque na verdade era o Celinho que vinha jogando de lateral direito, aí ele machucou com o tempo parado. Aí nisso começou o Chibé começou a jogar lateral direito. E o Doriva me utilizava como volante. Eu entrava nos jogos como volante, e às vezes de lateral, mas eu não me lembro muito de jogar de lateral esse ano aí. Aí o Doriva me chamou e falou, você como já jogou vários jogos de lateral, o ano passado teve uma boa atuação, eu vou colocar você na decisão como lateral e tal, confio em você. Eu falei, beleza, pode confiar que eu não vou decepcionar não. Então esse era o clima, Mauro. Pós-empate contra a Santa Cruzense, muita desconfiança em cima do elenco, né? Porque após a frustração que eles carregavam ainda nas costas de 2005, né? Veio aquele pé atrás. Será que vai escapar na última rodada e fora de casa contra a Forte Ferroviária? Então esse era o clima aí na semana que antecedeu o jogo do acesso. E muito legal ver, aliás, o Piticou é uma pessoa extraordinária, né? É uma pessoa que está vivendo do futebol hoje lá no Japão. É um menino extraordinário, menino aqui da Vila 15, amigo de todos lá do Sol Nascente. A gente conviveu já juntos várias vezes, né? E você vê que é um menino que tem uma cabeça boa, né? Explicando direitinho como foi. E é verdade, quando o empate teve aqui de 2-2, a maioria do torcedor ficou assim, fomos pro brejo de novo. Porque a Ferroviária, né, Murilo? Ela tinha que simplesmente empatar com o 15 em casa. Um time que já havia ganho da gente lá de 3-1 no mesmo campeonato, né? Então, aquilo que o Norival falou, a euforia lá em Araraquara era muito grande, porque o empate dava à Ferroviária o acesso. E ela ficou no meio do caminho. Quem fala também sobre essa véspera da partida final é o Douglas Richard, Mauro. E na sequência ele volta a falar comentando o gol, mas vamos ouvir essa primeira parte do Douglas? O Douglas, que foi um dos artilheiros do 15 e está nos acompanhando lá em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, e um dos autores dos 2 gols, né? Paulinho fez um, e o Douglas que jogou a pá de cal na vitória do 15 aos 30 minutos do segundo tempo, e ele fala com a gente. Eu queria dedicar esse momento também ao meu amigo alemão lá da Petland, a Val, que é a esposa dele, que hoje completa mais um ano de vida. Olha que dia especial aí, Val, para você comemorar junto ao torcedor do 15, o alemão que é ferrenho torcedor do 15, da filha da Daiane, né, lá da Petland, a doutora Dayara, que é a CAP lá da Petland, e a netinha Sara, que assim como a Laurinha, é um doce de pessoa. Assim como a Laurinha e também a Cecília, que é a netinha do Milton Araújo, né? Ô Sara, um abraço. Ô Val, não pode ter muita comemoração, é verdade, né? Por causa desse problema que estamos vivendo. Mas entre os familiares aí, que vocês se abracem, que passem um dia gostoso e que recebam o carinho do marido do alemão aí, das filhas, né? Da Daiane e da Dayara e também da netinha Sara. Val, um abração para você, um beijão bem grande, que você tenha um dia especial e que siga sendo essa pessoa também especial para todos nós. E em homenagem a esse aniversário e ao torcedor do 15, esse artilheiro aí que fez fumaça neste ano de 2006, o Douglas Richard. Vamos ouvir a primeira fala do Douglas Richard. Um acesso com muita dificuldade, com muito trabalho. O 15 de Jaú formou uma grande equipe, com bons jogadores, deu liga. Os jogadores jogavam com muita união, com muita força, com muita raça, se empenhavam o máximo
dentro dos jogos. Na reta final do campeonato, nós íamos enfrentar uma grande equipe, né, que liderou o campeonato todo praticamente, que era a Ferroviária, que tinha um ótimo time e era considerado o bicho-papão. E chegando lá, o Doriva na palestra, conversando com a gente, com os jogadores, que a gente tinha que no primeiro tempo tentar segurar a Ferroviária, né, neutralizar a Ferroviária no primeiro tempo, que no segundo tempo a gente ia partir para cima deles. E foi isso. Fomos pro vestiário. No vestiário o Doriva deu uma palestra para a gente voltar no segundo tempo muito forte. Um primeiro tempo que fizemos, o primeiro tempo muito bom. O Dida estava num dia maravilhoso nessa zaga, né? Tirando todas as bolas ali bem ajustado. Nosso meio de campo. O Dida numa fase boa. Salvou a gente nesse primeiro tempo. Na hora que fomos pro intervalo, teve uma nova palestra com todos nós, onde o professor Doriva nos chamou, conversou com nós, falou, agora fizemos o primeiro tempo muito bom, agora para o segundo tempo lá, vamos aproveitar os contra-ataques aí e vamos para cima deles. E voltamos no segundo tempo com muita garra, com muita vontade. Na ocasião ali, logo já saiu o gol do Paulinho, um gol que nos deu força, encheu a gente de garra, né? Determinação. Foi muito importante nesse jogo também a participação de todo o torcedor. Nós olhávamos ali para a arquibancada, tá a nossa torcida ali gritando, incentivando, né? Como sempre, né? Em Jaú, eles eram o 12º jogador, em Araraquara não foi diferente. Mas a Ferroviária era um time que vinha muito para cima e se defendemos bastante. Tá aí o Douglas Richard. Recebi aqui a mensagem do Pitcow, que está lá no Japão e está ouvindo o programa. Ele falou assim: Mauro, sou do Jorge Atala. Eu sei que é do Jorge Atala. Se eu falei outra coisa, eu falei errado. Lá do Jorge Atala, lá do Sol Nascente, meu amigo Pitcow, que está lá. E mandou um abraço para você especial e que está parabenizando o seu trabalho, viu, Murilo? Ele era vizinho do Carlão, Mauro. Ah, é? Carlão palmeirense, que manda aqui também, está acompanhando a nossa programação. Carlão, que também é amigo do Marcelinho, que foi quem deu o passe pro gol do Douglas Richard, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Ah, é o Marcelinho que entrou no segundo tempo, né? Menino, né? Das categorias de base do 15, assim como o Pitcow, né? Como o Chibé e tantos outros aí, né? O Clebão, e também eram meninos que saíram forjados aqui no nosso Zezinho Magalhães, né? Ô Pitcow, um abração pra você aí, meu amigo. Sucesso aí. Pitcow tá trabalhando lá no Japão, lá do outro lado do mundo. Longe toda a vida esse Japão aí, viu, Pitcow? Estive por aí. 24 horas de voo, 12 horas, nós fizemos uma escala em Los Angeles, normalmente é assim o voo, fizemos uma escala em Los Angeles de 12 horas, depois 12 horas para o Japão. Pitcow, e o duro que você não está podendo voltar tão já, né, Pitcow? Porque tem que ficar lá, porque os voos não estão saindo muito, não. E essa Ferroviária era tão forte, Mauro, que o Diney, que era o artilheiro da competição com 18 gols, depois ele atuou pela Espanha, pelo Palmeiras, pelo Japão, está em atividade com 36 anos, jogando no Água Santa. E por conta dele, do Leandro Donizete também, que foi expulso na partida, aliás, depois jogou no Atlético Mineiro, Santos. O Renato Cajá, que não atuou na final, mas também estava na equipe da Ferrinha. Enfim, era um time timaço, né? Extremamente favorito. E quem fala isso também é o Doriva. Vamos ouvir aí o treinador do 15. O treinador do Galo. Sobre esse jogo também. Você sabe quem deveria estar? Eu não sou espírita, não sou tal, mas que tem gente até que pensa assim. Você sabe quem poderia estar, e dependendo de onde ele está, meu amigo Irineu Stripari, saudoso, deveria estar feliz da vida de reviver esses momentos? O meu amigo Irineu Stripari, presidente do Galo da Comarca. Mas o Doriva, que foi o técnico do Galo, Doriva que está lá no Peru, em Lima, no meio da pandemia também está o Doriva. E ele conversou com a gente. Vamos ouvir o que o Murilo tirou do Doriva Bueno. Aliás, o alemão aqui lá da Petland, quando ele em comunicado com a gente aqui, ele disse assim, programa em alto nível. Dê os parabéns ao Murilo aí. Como você mesmo disse, ele que organizou tudo. E foi mesmo. Está parabenizando também pelo programa alemão. Vamos ouvir o Doriva então. Nós tivemos uma semana decisiva, onde tivemos um jogo em Jaú contra a Santa Cruzense. A gente estava ganhando esse jogo de 2-0, se eu não me engano, e acabamos cedendo um empate. Praticamente as pessoas já desacreditavam, não?
na nossa conquista. Era uma equipe simples, mas era uma equipe muito dedicada, porque vinha de uma construção da equipe anterior, de alguns jogadores da Sub-20, como o Amarildo, o Luizinho, o D, o Thiago Meto, que foram campeão Sub-20 no ano anterior. Acabou que empatamos o jogo e isso nos deu possibilidade de ainda ir para Araraquara, mais em busca de uma vitória. Talvez se tivéssemos ganho o jogo, aí teríamos que jogar em Araraquara por um empate, e às vezes a equipe poderia se comportar de uma maneira diferente. Então eu acho que foi realmente tudo daquela maneira que deveria ser. Foi uma semana, um meio de semana difícil, porque muitos torcedores não entendiam o que tinha passado, já não acreditavam mais. A própria imprensa também desconfiou muito da nossa capacidade de conquistar, porque fazia acho que 9 anos que o 15 estava na Série A3. Mas eu, dentro do campo, com os jogadores, nós continuamos trabalhando da mesma forma, com tranquilidade, tentando mostrar para eles que era possível ainda, né? Os jogadores muito comprometidos, a gente tinha um grupo muito consciente das coisas que queriam, pessoas que buscavam realmente fazer as coisas direito, né? E fomos pro jogo. Nós saímos atrasados de Jaú. Quando chegamos em Araraquara, nós tivemos a escolta da polícia. Isso demorou um pouco a chegar. E nós chegamos muito em cima da hora. E o aquecimento já, naquela pressa de trocar de roupa e de aquecer, os meninos acabaram esperando a palestra do jogo, né? E eu reuni eles ali naquele momento, antes de entrar em campo, e disse para eles: olha, não tem mais o que falar. Vocês trabalharam a semana toda, sabem muito bem o que tem que fazer, são capazes, entram lá dentro de campo e deem o melhor de vocês. Entramos no jogo, um jogo muito difícil, a Ferroviária com um pouco de receio de sair para cima da gente, porque sabia também que se perdesse o jogo, perdia a possibilidade do acesso. E o jogo do primeiro tempo se passou de um mais truncado, as duas equipes se estudando muito. E aí voltamos para o segundo tempo, e já logo no começo do jogo o Paulinho fez o primeiro gol. E aí isso já criou uma certa instabilidade na equipe da Ferroviária. Começou a sair meio desordenado, a nossa equipe tinha no gol o Dida, que era um goleiro assim fantástico, que dava uma tranquilidade muito grande. Do segundo tempo ali, já com 30 minutos, a gente acabou o Douglas roubando uma bola, uma saída de bola errada do goleiro da Ferroviária, e a gente conseguiu fazer o segundo gol. E aí sim já praticamente definiu, porque faltava aqui 10, 15 minutos para terminar o jogo. Bola, e aí jogadores experientes como o Anderson, como o Douglas, Kleber, esses jogadores, o Piticou, que apesar de ser a primeira partida que ele tinha jogado, mas jogou muito bem o jogo, substituiu o Celinho, que era um jogador que também já vinha do ano retrasado. E é só esperar o apito do árbitro para definir. Foi um momento muito marcante na minha vida, na vida de muitos daqueles meninos que jogaram. Parabéns pela iniciativa, né, de relembrar isso tudo, e eu tenho certeza que logo o 15 conseguirá um novo acesso, e é uma torcida que realmente merece o 15 numa outra divisão, e eu tenho certeza que isso logo vai acontecer. Tá, deixo um grande abraço a você, ao Murilo, a todos os torcedores do 15 de Jaú, a toda a cidade, e o meu carinho e minha gratidão sempre por todos vocês. Tá aí o Doriva Bueno falando conosco aqui. Eu tô em contato também com o Edivar Cafeu, que é vice-presidente do 15, como nós dissemos, né? Nós temos assim grandes presidentes que passaram pelo 15, a época do Palmiro Guirro, Rubito, que era diretor de esportes, o Edivar Cafeu, vice-presidente, né? Aquela memoráveis campanhas que fizemos, né? E o Edivar Cafeu está acompanhando a gente também, e que faz parte da vida do 15. Ô Cafeu, eu tenho o maior prazer em ser seu amigo. Você que doou grande parte da sua vida também para o 15 de Jaú. E ao Doriva, o nosso abraço. O Doriva que está lá no Peru acompanhando a gente, a esposa dele aqui que está acompanhando, o filho dele que está acompanhando, enfim, todos os torcedores que estão acompanhando e que, de uma forma ou outra, fazem parte dessa história tão bonita. E mais um aqui
elogiando o trabalho do Murilo Surian, que foi quem deu a ideia, né, quem deu a diretriz para esse programa tão gostoso de ouvir, que está deixando saudade já para todos nós. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir de novo o Douglas Richard, que também está em Ribeirão acompanhando o programa, né, Murilo? É isso aí, registrando também os torcedores nos acompanhando. Um abraço aí pro Rubinho, que está aqui de olho no Esporte em Marcha. O Norival também está nos acompanhando, mandando um abraço aí pro Cafil. O Douglas William, o Thiago Pavini, o Fernando Barbieri, o Antônio Carlos Pavini, que é o pai do Thiagão, também nos acompanhando. O Rafael Peloso também está ligadinho aqui. O Júlio Valbueno. E vamos então... Nossa, gente toda a vida aí acompanhando tem bastante mensagem. O Carlos Bazzoni, o Fabiano Lupe também, o Alcides, o Carlos Tussi também. Bom, vamos ouvir então agora, já que estamos em Araraquara, o primeiro gol no segundo tempo, aos 3 minutos, gol do Paulinho, que abriu o caminho para esse acesso. Esse daí eu vou dedicar para o Maurinho, meu filho, Maurinho, Dr. Mauro Solfen Rafani, porque nesse gol aí, eu me lembro como se fosse hoje. E ele canta esse gol a toda hora. Paulinho! Né? Dedico essa ao Maurinho, que adora essa vibração do Norival Sandi, e ao todo torcedor do 15, Murilo. Vamos lá então. Olha o 15, Thiago Costa tocou pra trás. Paulinho penetrou, saiu o goleiro, olha o gol do 15, a bola vai entrando. Gol! Paulinho, número 11, 15-1, Ferroviária 0, Márcio, busca lá Márcio, porque essa aí passou, Márcio. Tá aí, que emoção, né? Que Murilo, que emoção. Você que além de repórter, hoje advogado, jornalista, acima de tudo isso, desse trabalho bonito que você está fazendo, um torcedor do 15, né, Murilão? Sem dúvida, estive lá em 2006, lembro perfeitamente com detalhes, acompanhado do meu pai, o Paulo Surian, que foi quem me colocou nesse caminho aí de torcedor do Galo, né? E realmente foi uma emoção muito grande. A torcida jauense que esteve lá na Fonte Luminosa, com certeza lembra com carinho aí desta vitória, Mauro. E outro jogador que também fez bonito nesse jogo, entrando no segundo tempo e dando a sua contribuição, foi o Marcelinho, o atacante, que também está nos acompanhando. E ele entrou no segundo tempo para dar o passe para o Douglas Richard, que a gente vai voltar a ouvir daqui a pouquinho. Vamos ouvir então o Marcelinho, autor da segunda assistência da assistência do segundo gol. Aqui é o Marcelinho, atacante. Para mim foi melhor momento dentro do futebol. Foi o ano que eu subi no 15, o ano do acesso ao 15. O jogo começou na verdade na pista. Quando a gente chega em Araraquara, aquele monte de polícia para escoltar a gente, olhamos para trás, um monte de torcida do 15 de Jaú, da Galonáticos, um monte de torcida, sabe? Ali começou a partida, você olhava no semblante de cada jogador, você via que os olhos brilhavam, você via que a gente tava com a flor da pele já querendo começar o jogo. Para mim, o 15 proporcionou a maior felicidade dentro do futebol, na minha vida. O 15, a gente, um ano inferior, que a gente não subiu, passa um filme pela cabeça, tudo isso, né? Se você colocar no papel um ano inferior que a gente não subiu, tecnicamente era o melhor time, sem dúvida nenhuma, era o melhor time. Tanto é que a gente foi jogar em Barueri e eles mesmos falaram que era a gente mais 3 que ia subir o Grêmio Barueri. O Pedrão tinha falado naquela época, era nós e mais 3 que ia subir. Se você for analisar, a gente com o melhor time a gente não subiu. E no ano seguinte, com um time mais unido, inferior, mas porém muito mais unido, a gente foi lá em Araraquara, com o estádio lotado, e conseguimos um acesso lá, que pra mim foi incrível. Eu entrei na partida, acabei de entrar e dei o passe. Douglas Richard fazer o gol, né? Douglas Richard foi o segundo gol, ali já deu uma tranquilidade a mais, né? Porque o Paulinho tinha feito o primeiro, o segundo o Douglas tinha acabado de fazer. Aí um jogador, o Leandro Donizete, foi expulso em cima de mim. E em seguida, depois, se eu não me engano, o Doriva, treinador, foi expulso. E ele, ao pedir pra ele entrar, ele falou assim pra mim, eu nem dei muita atenção no que ele falou, porque tudo passa um filme dentro da partida, passa um filme na cabeça do jogador. A gente não subiu no ano inferior, né? E passou um filme na cabeça. O Doriva, não sei se o Doriva vai lembrar disso. O Doriva falou assim, vai na frente e segura a bola, vai jogar no contra-ataque e segura a bola na frente.
Eu só dei o passe do gol e já veio um filme, foi o segundo gol, o Dorival tá gritando comigo, eu falei, o quê? Eu vou do meio pra zaga, cheguei no Leandro Miranda e no Tico, porque os dois já estavam cansados, tinha jogado o jogo inteiro, né? Praticamente o jogo inteiro, os dois estavam cansados. Eu falei, não, vamos deixa eu e o Alan, que o Alan tinha acabado de entrar, né? Eu falei, deixa eu e o Alan que fica aqui do meio pra trás. Se vocês forem reparar bem, eu e o Alan tava jogando de zagueiro praticamente. Tava jogando o Dida no gol, 8 atrás e Tico e Leandro na frente só. Já tá tudo jogando atrás. Isso aí é reflexo do jogo, que é o jogo que a gente não subiu. E isso aí ficou marcado pra mim. É isso que eu tenho que falar e um grande abraço pra todos aí, pro Dorival, pra todos os jogadores que estavam naquela partida, lá. Foi a maior alegria da minha vida. Que legal. Tá aí o Marcelinho, falei com ele essa manhã, ele mandou aí essa mensagem e deu Onde que tá o Marcelinho? Tá aqui em Jaú. Tá aqui em Jaú? Tá aqui em Jaú. Ô, Marcelinho. Amigo do Carlão também. E ele disse assim, né? Ele disse bem, o que não teve em 2005 em segurar o resultado, eles tiveram em 2006, porque o bicho estava pegando, como ele disse, todos disseram, né? E nós sabíamos também, o time da Ferroviária era um time para subir. Tava pronto, jogando em casa, com o estádio lotado, né? Time bom. 15 colocou água naquele show. É verdade. Parabéns, um abraço, viu, Marcelinho? Um abraço, Marcelinho. Vamos ouvir então o segundo gol, assistência do Marcelinho e o Douglas Richard, 30 minutos do segundo tempo, selando o caixão aí da Ferroviária. Sai errado, olha o time do 15, bola para Douglas Richard, agora gol! Gol! Ferroviária, na ânsia, na luta, na briga, o 15 recuperou, artilheiro Douglas Richard guardou, o véu da noiva balança, em Araraquara, Douglas Richard, 15-2, Ferroviária 0, essa aí, Márcio, essa aí passou, Márcio! Passou e levou o 15 à Série A2, né, Burilão? Nesse momento a emoção já estava muito forte, né? Pode perceber até pela narração do Nori, porque 30 minutos do segundo tempo, né? 2-0, aí era realmente só segurar o placar. Fazer o que o Marcelinho falou, né? Fazer o que o Marcelinho falou e que eles fizeram muito bem feito, né? Ô Milton, vamos então fechar e ouvir o Douglas Richard contando como foi esse segundo gol que ele marcou. Um detalhe importante, durante o primeiro tempo, eu tinha feito uma entorse no pé, numa dividida lá, eu torci o pé, eu tava sentindo muitas dores. E aí eu conversando com o Anderson, o Tico e o Wellington Costa, conversando com eles no intervalo, eu falei, nossa, eu tô com muita dor no pé, não sei se vai dar pra voltar. Inclusive eu me lembro, a gente fizemos até gelo no tornozelo, eu tirei a atadura, fizemos gelo no vestiário e voltamos. Antes de acontecer o meu gol, eu tava pedindo pra sair que tava muita dor, o Dorival não segura, o professor Dorival ali falando pra mim, segura que você ainda vai fazer o gol, o Tico falou a mesma coisa, não, você vai fazer o gol da vitória, né? Aquele jogo elétrico, né, pegado, e isso realmente aconteceu, graças a Deus, uma bola que foi um tiro de meta, o goleiro Márcio saiu rápido com o Leandro Donizete, eu vim rápido para tentar recuperar a bola roubada na entrada da grande área, e eu me escorreguei, minha perna passou entre as pernas dele e conseguiu tirar a bola sem fazer falta nele. Aí a bola, né, foi pro Marcelinho, e o Marcelinho tocou ela pra gente, e tive a felicidade de fazer o segundo gol e praticamente matar a partida, né. Foi muita alegria nossa, comemoramos muito, e está marcado na minha história, esse acesso maravilhoso que a gente teve com o 15 de Jaú, e vai ficar marcado por muitos e muitos anos aí. A gente tem um amor muito grande pelo 15 e aconteceu esse jogo histórico. O torcedor do 15 é um torcedor fanático, eu nunca vi igual, passei por várias equipes igual Jaú. Ficou marcado, está marcado na minha vida, na minha história. É uma cidade que eu amo muito, os torcedores que eu amo muito, né? Uma coisa também que ficou marcado, pessoal, na minha vida aí em Jaú, que me dava muito força quando eu entrava dentro de campo, era quando o torcedor falava:
O matador voltou, o matador voltou, o matador voltou. Isso aí me empolgava muito, me dava muita força, um grande elo entre ele e a torcida do 15. A gente até se emociona porque ficou marcado uma equipe, uma cidade, uma torcida. A gente deixa um forte abraço, um beijo no coração de todos de Jaú, de todos os torcedores, dos amigos. Um forte abraço para vocês todos da Rádio Jaúense, que vocês possam ter um grande sucesso, que o 15 de Jaú, a gente está de longe aqui em Ribeirão Preto, mas está sempre torcendo para o 15. Vocês estão no meu coração e logo, logo nós vamos estar na cidade aí, fazendo uma visita e estar junto de todos de vocês aí na rádio, participando de algum programa para a gente estar pessoalmente falando com todos da cidade. Forte abraço, fique com Deus. Tá aí, Mauro, Douglas Richard. É, o Douglas Richard falando aí, e é verdade, né? O matador voltou, o torcedor do 15 se lembra muito bem disso. Esse amor entre ele e a torcida do 15 é recíproco, tanto é que ele foi elogiado também, foi homenageado já no Museu do 15, né? Museu de Jaú, como o atleta da década de 2010, o melhor dessa década, e veio em Jaú, recebeu homenagem, enfim. Aliás, né, Mauro, para fazer justiça, queria registrar que todos os atletas que estiveram naquele elenco, comissão técnica também, então começando aqui com toda a lista de goleiro até o atacante: Dida, Yuri, Paulo Cruz, o Gustavo, Chibé, Celinho, Kleber, Amarildo, Fabinho Borges, Dudu, que foi o lateral esquerdo, Marquinhos, também vindo aí do Sub-20, Wellington Costa, Maurício, Pablo, o Marcão, que é o Marcos Ravagnoli, o Fábio, Luizinho, o Piticou, Leandro Miranda, D, Rogério, Thiago Meto, Anderson, Paulinho, Douglas Richard, Marcelinho, Fabinho, Alan Júnior, Rai, Moisés, Flávio. Esses foram os jogadores aí inscritos pelo 15 ao longo de toda a competição, né? Alguns deixaram no decorrer do campeonato, mas a lista completa é essa. E a comissão técnica, né? Não menos importante, além do técnico Doriva Bueno, preparador físico o Dudu, né? O Dudu, filho do Moia, do saudoso Moia. Carlos Eduardo de Santos Moia. E o treinador de goleiros, que era o João Luiz. Então tá aí. E tinha o roupeiro Fabinho também, meu amigo Fabinho, que tava aí nesse elenco. Então esse foi todo o hall dos participantes aí desse acesso de 2006, Mauro. Comandado todos pelo Irineu Stripari, que era o presidente da época, saudoso amigo Irineu Stripari. Parabéns ao Irineu que comandou toda essa festa aí. E eu estava falando dos ex-presidentes, né? E o meu amigo Ângelo Pena Júnior mandou aqui: não se esqueça do Valine, que o Valine entregou a vida dele ao 15 de Jaú. Verdade, verdade, verdade. Outro presidente que a gente não pode esquecer, né? Dentre aqueles que nós já falamos, Palmiro Guirro, Fio, né? Antônio Fernandes Navarro, né? O Grana, que fez um trabalho muito bonito também, né? E o Valine, meu amigo Valine, saudoso também Valine, que também esteve à frente do 15 de Jaú. Bem lembrado, viu, Ângelo Pena? Parabéns a esses ex-presidentes do 15 de Jaú, Murilo. E aí foi só festa, Milton. Para fechar, então, o Piticou vai contar aí como foi essa volta para Jaú, a festa da torcida, e a gente encerra aqui o nosso especial de 2006, relembrando, há 14 anos atrás, o último acesso do 15 para a Série A2. O Piticou conta sobre a festa do acesso. Aí foi aquela batalha até o final. Os caras errando gol e chutando pra fora. E aquele ano era pra ser do 15 mesmo. De tantas oportunidades que eles tiveram e a bola não entrou. E nós fomos lá, acho que nós tivemos 3 ou 4, fizemos 2 ainda. Aí no finalzinho o Douglas Richard foi lá e fez mais um. Aí decretou o acesso. Aí foi só alegria. Nossa, foi um choro pra todo lado lá, todo mundo, aquela alegria, aquela coisa, sabe? Pô, você jauense, jogando no time da cidade, você tendo acesso, dando alegria pra torcida, aquilo lá não tem, é uma coisa que é só quem teve ali dentro, quem jogou ali dentro sabe o que é. Aí depois na volta, lembro que na volta o ônibus, a torcida esperou nós na chegada de Jaú. Vamos lá na frente do bar do Célio, vamos. Aí o ônibus foi lá e um monte de rojão. Aí eu lembro que tinha o Gustavo, o goleiro, doidão, nossa, doido. Veio de lá aqui bebendo. Aí o Gustavo já parou na frente do bar lá, já abriu o capô lá, o negócio do homem lá de cima, e subiu em cima do teto lá, ficou lá em cima. Nossa, que loucura. Eu só sei que eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas comemorando esse acesso aí em Jaú.
Eu lembro, tinha o Wellington Costa, pô, gente boa demais. Ele passava lá em casa todos os dias. Vamos tomar uma, vamos na pizzaria, vamos não sei aonde. Falei, vamos. Mas são coisas que lembro até hoje com carinho, esse acesso aí do 15 de Jaú, que isso daí tá marcado no meu coração até hoje. Agora, atualmente eu tô trabalhando fora do Brasil, pô, eu começo a lembrar essas coisas e a saudade bate mais forte ainda. Mas legal, Mauro, obrigado aí por relembrar um pouquinho desse acesso aí, Murilo. Tô muito feliz aí poder estar conversando com vocês e lembrando também desse histórico aí. É isso aí, fique com Deus aí. Muito legal, muito legal. Fechando aí com o hino do 15, queria mandar um abraço ao Neu Segantin. Neu Segantin também foi diretor financeiro do 15 de Jaú, também bem lembrado, Neu Segantin. Um abraço, Neu. Um abraço aos 15 anos de coração, de verdade. E parabéns mais uma vez ao Murilo pelo grande trabalho, por essa emoção que ele criou e traz de volta ao torcedor do 15. Parabéns, Murilo, e pode encerrar aí que você merece. Tá aí, 12:08, um abraço a todos, obrigado aos torcedores que acompanharam, o Márcio Rocha, o Marcos Brasil, o Tilinho aqui também, o Atílio, o André, toda a rapaziada mandando mensagem, recebemos vários contatos, né? Obrigado a todos que acompanharam, então tá aí, registrado esse acesso do 15. E a gente se despede aqui convidando às 18 horas, tem Esporte em Marcha em sua segunda edição. Um grande abraço a todos e uma ótima quinta. E dizer mais uma coisa, parabéns ao Norival, que para dar subsídio ao Murilo, tem todo esse arquivo do nosso Galo da Comarca. Parabéns, Norival. E ele fecha. É isso aí, e o Milton também, que era o plantonista, um abraço ao Milton também, ao Norival, e um abraço a todos, até às 18 horas. A Rádio Jauense apresentou Esporte em Marcha.